a gente está aqui para falar com vocês sobre um tema muito importante, que é a polícia mesmo. Quais são seus direitos e quais são seus deveres com a polícia? O que vocês podem fazer quando um policial abusa do seu poder para te xingar, para te bater, para te discriminar principalmente? A gente está aqui para falar e a gente não está querendo generalizar a polícia, existem bons policiais, mas a gente está aqui para falar o que vocês devem fazer quando surge um mau policial, mal treinado, que vai fazer coisas péssimas. A gente sabe que isso é realidade, a probabilidade é grande de alguns de vocês serem abordados por uma polícia e ainda sofrerem algum tipo de abuso de poder. Então, a gente trouxe aqui o nosso conselheiro, mais velho que vocês um pouco, que aconteceu um caso com ele de uma abordagem totalmente abusiva em plena luz do dia, né? Foi. Então foi isso, eu estava sentado na catedral, era 12h40 mais ou menos, e aí eu estava comentando com minha amiga sobre essa questão dos policiais entrarem na escola e como eles naturalizam as coisas. Eles andaram na escola segurando a arma como se lá tivesse bandidos e não estudantes. Que eles já agem de uma forma bem para intimidar mesmo as pessoas. E aí vieram 3 policiais de moto em cima da calçada da catedral também, como se fosse normal, andando assim bem devagar, e falou pra mim colocar a mão na cabeça. Aí eu perguntei se era, falei, isso é verdade? Ele pegou e falou assim, é muito verdade, e você pode calar a boca ou você quer levar um tiro? Foi muito assim. E aí, o que me pesou bastante pra mim, sabe, deu um peso muito grande na minha consciência, é que tinha uma pessoa branca do meu lado, um menino branco, que eu nunca tinha visto, mas ele pediu pro menino se afastar e pediu só o documento do menino. E aí pra mim ele pediu pra eu pôr a mão na cabeça, me revistou inteiro, e assim, a abordagem foi tão humilhante, não foi... desculpa gente, eu tô um pouco emocionado, porque eu não gosto muito de lembrar. Mas assim, foi tão porque ao invés dele revistar minha bolsa, se ele tivesse, sabe, desconfiado de mim, ele só me revistou e deixou minha bolsa em cima assim. Aí perguntou de que era meu celular, eu falei que o celular era meu, e ele pegou e falou assim, é seu mesmo? Eu falei, claro que é. Perguntou de onde eu estudava, eu falei que eu estudava no Antoniel, ele falou, tinha que ser do Antoniel. Aí ele perguntou se eu tinha passagem pela polícia, eu falei que eu não tinha, ele falou, vamos ver se isso é verdade. Aí ele pegou meu documento e ficou por 5 minutos lá na Praça da Catedral, ligando, fazendo aquelas coisas, sabe, bem naturalizado, todo mundo olhando. Mas o que me doeu mesmo foi essa questão, sabe, de como a polícia brasileira é racista, é fascista, ela sabe, a bala perdida dela tem endereço marcado, que a gente sabe, é só a gente olhar no noticiário, a gente tá vendo quem é que tá morrendo, a gente, branco sofre também, no Brasil sofre com a polícia, mas a gente sabe que o negro sofre muito, muito mais. Isso não é questão de vitimismo, porque é muito fácil a gente falar de vitimismo quando a gente não é a vítima, é super fácil, mas é só você ser negro. Quantas vezes eu já fui seguido dentro do Extra, por exemplo, o segurança me seguia achando que eu tava querendo pegar alguma coisa dentro da loja da Calunga, e isso se repete inúmeras e inúmeras vezes. E aí a polícia ainda vem para querer naturalizar mais ainda isso, uma coisa que já não é normal. Mas é isso, gente. Obrigado. E a gente veio aqui falar para vocês que essas coisas acontecem e é bom a gente saber como se portar. Então o policial ele tem o direito e o dever também de abordar pessoas que consideram uma atitude suspeita. Ou seja, no caso do Seymour, claramente não tinha nada suspeito, ele parte de um preconceito dele que é totalmente infundado, né? Como posso falar? E aí agora um pouco dos direitos dele, né? No caso que aconteceu. Quando um policial aborda alguém, ele tem direito de... Você tem o direito de saber o nome dele, a identificação, pode anotar a placa da viatura, o que mais? Você pode saber o batalhão de que ele é, de que ele pertence. Você tem o direito a chamar testemunhas para ver a abordagem dele. Você tem direito a saber o nome dele, anotar a placa do carro. Você precisa saber a hora exatamente que aconteceu isso. Porque se você for denunciar, você tem que saber, tem que ter todas as informações. O policial tem que falar o nome dele, o nome do parceiro dele. Tem que mostrar a placa da viatura, ele não pode ficar com o documento seu, ele pode checar um documento, ele não pode ficar com esse documento. E se você não tiver documento, você só tem que falar o seu nome e o nome dos seus pais. Se você não souber seus números de cor. E ele também não pode te levar para a delegacia
para averiguar. Isso aí é totalmente ilegal. Ele não pode fazer isso. Mas então, por exemplo, se ele demorar 20 minutos para averiguar, pegar todas as informações, é o serviço dele. Sim, Teoricamente, mas ele não pode levar para lugar nenhum. já é uma conduta suspeita. Ele só pode fazer isso se for uma conduta suspeita. Ele não pode partir de um preconceito dele e abordar porque acha que você é suspeito, sendo que você não está fazendo nada. Estava de dia, no meio da praça, normal. A abordagem tem que ser justificada, né? Não pode ser arbitrariamente. Então ele só pode me abordar caso eu esteja fazendo algo suspeito. Se eu estiver ali sentado. Não pode. E quando é a Não, o que não? É exatamente o que está acontecendo, tipo, no Rio de Janeiro, que eu acho que é sem fundamento nenhum. Não, eu tô perguntando, eu, por exemplo, eu fui aluno daqui, matei muita aula aqui, ia dormir no banco da praça. Várias vezes, ia lá, ó. Ok, atitude suspeita, tudo bem, eu tava dormindo, deitado no banco dessa pracinha atrás da igreja, mas. Enfim. Não sei se é o caso, você é estudante de ensino médio? Sou estudante de ensino médio, e aí tava. E você tava no horário de aula? Não, meio-dia e 40 eu já tinha saído da escola, e aí tinha bastante gente, tanto que eu estava com a roupa da escola. Estava uniformizado. Estava uniformizado, e aí a pergunta dele foi tipo. Ele poderia muito bem falar que batia com as suspeitas e coisas, mas nem a minha bolsa ele olhou, ele deixou a minha bolsa em cima, só que revistou. E o que doeu mais foi ele pedir para o menino que era branco de se afastar e não pediu o documento do menino, perguntou o nome do menino só, ele pediu o documento, perguntou... E ele não justificou? Não, que ele está investigando, tem um porque, suspeito. assim, eu sou bem consciente dessas coisas, eu sempre sei que uma hora ou outra isso ia acontecer. Eu sempre soube como eu deveria reagir. Mas na hora eu fiquei tão sem reação, porque pra mim foi tão humilhante, sabe? A praça inteira olhava pra você. Porque imagina, 3 policiais com 3 motos em cima da praça da catedral, parando você e não justificou nada, só mandou calar a boca, falou que não era pra eu falar nada, e pegou o meu documento. Outra coisa que o policial não pode fazer é algemar. Se você não estiver reagindo, se você não tiver uma conduta física, uma agressão física, o policial não pode te algemar. Isso é ilegal. Uma coisa que é importante, desculpa, pode falar. Uma coisa que é importante é que menor de idade não pode ser colocado no porta-malas de uma viatura policial. Se você for preso em flagrante, por qualquer coisa, você tem direito de ficar no banco de trás, ele não pode te algemar e colocar no banco de trás. Se vocês não tiverem reagindo como ele falou, ele não pode te algemar, ele não pode te amarrar, ele não pode fazer nada, você tem que ficar ileso. Outra coisa que é importante a gente lembrar é, quando ele for revistar um veículo ou mesmo você tem direito a ter uma testemunha, que não seja policial, para caso precisar... E só para completar... Mas não adianta ter testemunhas. Eles desmentem lá na frente pra eles, ó, impeachment. Mas é uma garantia, né? Mas não adianta. Mas chega lá e desmente. Isso é verdade, é por isso que a gente veio expor aqui a arbitrariedade da polícia nos casos que ela vai investigar. É o caso, por exemplo, a polícia tem o direito, vamos supor, de vir e pedir seu documento. O problema é, por que o menino branco não foi tratado da mesma forma que o Seymour foi? Isso que a gente veio expor aqui. Porque é intrínseco da polícia uma conduta pautada pela questão racial. A gente sabe, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a única cidade do mundo que não está em guerra oficialmente, que dá para você ver bala traçante. Não sei se alguém aqui, bala traçante 10 centímetros de comprimento, numa cidade que não está em guerra. Nas favelas, na cidade por geral, a chance de um negro morrer é 3 vezes maior que de um branco morrer. Dentro da favela, esse número cresce para 5 vezes. Se você é negro, você corre 5 vezes, tem 5 vezes mais risco de morrer do que um branco. Então é isso que a gente vê por aqui. Por que dentro da polícia existe essa conduta racista? Essa conduta que é pautada em toda uma questão que ele aflora um preconceito que está presente na sociedade inteira. É histórico, né? É histórico. Históricas. Por que as estatísticas mostram que o número de abordagens em negros e pardos é maior do que em brancos? Por que essas estatísticas mostram que o número de assassinatos cometidos por policiais da população negra é maior do que o número de assassinatos cometidos pela população branca? Entendeu? Acho que faz parte do treinamento que eles já têm desde o começo. Os policiais eles entram no batalhão com o sonho de querer proteger a sociedade. E chegam lá, eles têm uma hierarquia, eles têm comandantes que mandam eles a andar ajoelhados também. Eles também são vítimas, eu acho, da violência que acontece no país. Só que não é uma desculpa para fazer o que eles fazem. O que se critica muito hoje em dia é a formação militarizada da polícia. O que é a formação militarizada?
Você vai formar, você pega um cadete que vai vir a ser policial militar e dá um treinamento de guerra para ele. O que é o treinamento de guerra? Na guerra, você não questiona. Seu superior dá um sinal, você corresponde, você age. Você vê o outro como inimigo. Então o policial vai para a rua tratar o outro, o civil, como inimigo. Ele não vai tratar como um cidadão. Já dá um problema. A polícia às vezes age com uma violência desnecessária, vamos supor. Isso aí vocês podem ver em qualquer lugar. São inúmeros os casos que dá pra gente ver isso. Não sei se os caras sabem, em São Paulo, faz um ano agora, semana passada, que um camelô foi algemado, a população inteira se revoltou porque a força era desnecessária, deram um mata-leão nele. O cara tentou acalmar, chegou por trás do policial e pôs a mão nele. Porque ele pôs a mão no policial, o policial se assustou, pegou a arma e deu um tiro nele. Ele morreu na frente de todo mundo. Aí já é um princípio, já é um sintoma de que a formação militar da polícia é totalmente desnecessária nesse contexto. Aí você fala, mas tudo bem, o cara vai entrar na favela, onde os bandidos têm muito mais armamento, vamos supor, do que o policial. Mas o policial lá dentro, ele também entra. Isso aí é um paradoxo. Ele também entra para matar. A partir do momento que ele entra para matar, por causa da formação militar dele, o bandido não vai pensar 2 vezes em atirar, porque senão ele morre. Não vai ter conversa. Ele sabe que se ele for pego, ele vai ser torturado, ele vai ser... Quem já viu Tropa de Elite? Quem nunca viu? Mas só perguntar. Por exemplo, isso é outro sintoma também. E depois a gente tem a noção racista da polícia, que é uma noção histórica, é resultado de um processo histórico. Abolição da escravidão, 1888. Foi um processo formal. O que é isso? Uma pessoa foi lá e assinou um documento. Só. Vocês acham que assinar um documento muda alguma coisa? Sim. Foram 386 anos do negro sendo considerado uma sub-raça, das plantações que eles regaram com os próprios sangue, nada levaram. Depois do processo da abolição da escravatura, durante anos teve uma política de embranquecimento da sociedade brasileira, com a trazida de imigrantes japoneses, italianos e vários outros, e foi negado direitos básicos à população durante anos e anos, e a gente sabe, hoje a gente olha para a favela, aí a gente não entende, porque a grande maioria das pessoas que moram lá são negras. Hoje a gente olha para um congresso, para um Supremo Tribunal Federal e vê tanto branco, aí não sabe por quê. Aí vai lá e fala, mas tem o Joaquim Barbosa. Mas quando Joaquim Barbosa vocês veem lá no Supremo Tribunal Federal, quantos negros vocês veem fazendo o papel transformador? Eu, enquanto negro, nunca me vi reconhecido na história do Brasil, a não ser na escravidão do Brasil. Me fala, quando o negro foi protagonista da história brasileira? Nunca. Mas eu te falo uma outra coisa também. Eu sou professor de arte. Eu dou aula numa escola de periferia, não sei se vocês conhecem, o Paulo Gomes. E a gente acabou de trabalhar justamente o tema. Aliás, eu estou até com um computador aqui com todo o conteúdo da aula falando sobre questão racial, período de escravidão, por aí vai. E eu dou aula para um público que 85% da sala são negros, e desses 85 são aqueles tipos de pessoas que escrevem na parede fulana macaca, fulana isso, fulano aquilo, fulano aquilo. Demos a aula, fizemos trabalho artístico, enaltecendo a questão cultural vinda da África, questões raciais, questões que eu citei para eles em relação à genética da raça negra. Isso eu acho que eu já até citei para eles também aqui. Para o mundo da arte é muito mais favorecido do que uma raça branca. Se expressam melhor, dançam muito melhor, cantam muito melhor. Mas, e mesmo depois de ter sido feito todo esse trabalho, fiz uma pergunta: quem daqui se considera negro? Acho que foi que levantou a mão. Eu, para mim, existe me sim conhecer essa... enquanto negro, demorou, porque minha mãe é branca, meu pai é negro, e eu sempre falei, não, mas eu não sou tão digamos assim, tenho uma cor da pele muito escura para ser negro, mas eu não sou branco também, entendeu? É um processo muito lento, porque a forma agressiva, sabe? Até as formas como é explicado na escola, sabe? O continente africano é um continente esquecido. A história do continente africano é um continente esquecido. E aí a forma para mim, sabe, ser empoderado e falar assim, eu sou negro, eu tenho orgulho disso, demorou bastante também. E sabe, na verdade não é só, tipo, é um processo lento e gradual. Não começou na escola, foi, sabe, por mim mesmo, eu pesquisando mais sobre isso. E aí eu me senti empoderado. Mas se eu dependesse da escola também, ia ser muito difícil, porque não é só
por exemplo, na escola. Por exemplo, quando uma mãe vai lá, até a própria mãe vai lá e alisa o cabelo de uma menina negra, por exemplo, para ela ser mais aceita. Aí vem a escola e manda um recado para alisar o cabelo da menina. Isso tem que vir dentro de casa também, sabe? Empoderamento de próprio. E é um processo de identificação. Tem muito. A pessoa não se declara negra porque ela não se identifica como negra. A gente sabe que tem todo esse processo de mais de 300 anos, enfim, de ser considerado um absurdo de ser uma raça inferior, mas pelo amor de Deus, gente. Se a gente pegar dados do IBGE, eu até passei para os meus alunos, foram mais de uns 4, 5 milhões de negros trazidos no período de escravidão para o Brasil. Como é que você se considera branco ou considera uma raça, digamos, pura? Não tem uma mistura de raça. Eu acho que é justamente por falta uma exaltação da cultura. Também é uma cultura dominante. A cultura dominante por séculos no Brasil foi a cultura assim. Não só no Brasil, no Ocidente inteiro, a cultura dominante é a cultura pautada que vem da Europa, E no mundo inteiro, você vê que é um processo. Por exemplo, vou citar um exemplo da música. A música negra americana, o jazz e o blues. E o funk, pelo amor de Deus, já cansei de falar tanto vocês gostam de funk. Que bosta. Que bosta. James Brown, já falei pra vocês. Funk é um lixo, cara. Lixo. Vai pesquisar. Mas na funk também a gente tem muitas críticas, mas eles cantam que eles veem, essa é a realidade. Mesmo o Nirvana está com camiseta. Uma banda de rock, o vocalista era negro ou branco? Era branco. Não, mas assim, tudo bem. em Só que, relação- todo o rock surgiu do blues e do jazz. E ninguém sabe, pouca gente sabe disso, porque ele teve todo um processo de embranquecimento. O rock americano ele só foi ficar. Ele só popularizou nos Estados Unidos mesmo quando Elvis começou a tocar. Quando era Chuck Berry, quando era Little Richards, ele ainda era, sabe, ele era em segundo plano. Aqui no Brasil é fato disso, o samba, por exemplo. A gente sabe que o samba foi marginalizado por anos e anos e os maiores expoentes eram negros na época. E só que depois daquele processo de embranquecimento, tudo isso, é que ele foi aceito, você entende? É muito isso. A capoeira era bem. Existia um preconceito muito grande até poucos anos atrás, mas aí quando começou a ser praticado, principalmente pelos brancos, aí vai sendo aceito, porque existe essa de aceitação, sabe? Quando você olha pra televisão, tipo, eu não me sinto reconhecido, sabe, identificado com nada. Olha para um jornal nacional que precisou de 50 anos para colocar uma garota do tempo ainda que seja negra. E mesmo assim ainda sofreu preconceito, sofreu racismo. Questões políticas, sociais, comerciais também, que a gente sabe que. Pessoal, mas a gente tem que ver o que está escrito na nossa Constituição. Nossa Constituição Federal é o conjunto de regras que regem nosso país, é o mais importante coisa, o mais forte. E lá está escrito que todos são iguais perante a lei. E a polícia, representando o governo, representando essa Constituição, ela também tem que tratar todos iguais, independente de raça, de sexo, de orientação sexual. E o que elas estão fazendo então? Tratando o homem negro como um inimigo já é ilegal, entendeu? Aí que está o problema da polícia, da abordagem dela. Mas, a gente... Vamos voltar a falar de direitos então. Peraí, alguém já foi abordado pela polícia? Além da galera que a gente sabe. Tá bom? Vocês não contam. Mas foi abordado porque estava rezando, saiu da igreja ou porque estava aprontando? Não, eu tava andando na rua, eu tava andando na rua e indo pra escola e eles me abordaram. E como é que foi? No horário da aula, fora do horário da aula? Fora, eu estava de tarde lá. Eu tava indo pra escola no uniforme, eles olharam minha mochila e pediram meu RG e meu nome. Não perguntaram qual período que você frequentava, nada disso. Foi tranquilo. Mais ou menos. Eu não coloquei a mão na cabeça porque eu pensei que não era comigo, porque tinha muita gente. Aí depois eu deixei. Alguém mais tem que sobre alguém? O cara tá gravando. Não. Outra pergunta. Por que não o policial está aqui para conversar? Ele tá jogando chamaram o policial. Teve mas é legal para ter essa discussão, ter os dois lados. A gente sabe que A parte da polícia que a gente estudou foi o filme do Wesley Snipes, que baseou o filme Tropa de Elite. E é depoimento bem sincero, assim, é bem preconceituoso, só que expõe muito do que a polícia pensa. Foi esse lado da polícia que a gente achou. Então,
Mais ou menos isso. Eles não estavam com nenhum policial. Dá pra perceber que a formação mesmo da polícia é incompatível para tratar uma sociedade civil brasileira como um Estado democrático. É incompatível, né? É que nem o Gabriel falou, é um treinamento militarizado para, sabe, é combate, não visa. Mesmo o tratamento com as pessoas, Fala-se em democracia, mas a gente sabe que... Sim. O tratamento que a polícia tem com as pessoas, a gente pode ver, por exemplo, no Cala Boca, que falou pra vocês, que era tipo uma situação que não exigia nenhum tipo de violência, estava tudo controlado e ele vai e tenta se impor uma hierarquia. Paulo, ó, sexta-feira, meu irmão foi de droga. Ele tava no carro dele. E a polícia chegou, só que a polícia não viu ele com a droga nem nada. Eles viram o meu irmão indo pro rumo de um cliente dele, né? Só que aí na hora que meu irmão viu, ele voltou. Aí nisso a polícia foi atrás dele, aí ele saiu correndo, aí o policial desceu do carro, aí foi um correndo e o outro de carro. Aí nisso pegaram ele, mandaram ele sentar no chão, aí eu sentei junto com ele pra falar pra ele ficar calmo, pra ele não ficar gritando, porque ele bateu o corpo. Aí eles começaram a chamar, né? Porque meu irmão tinha atacado tudo fora, então ninguém não tinha tipo só a droga pra pegar ele pra levar ele. Ele tem 17 anos. Isso, aí eles chamaram mais, chegou lá umas 15 viaturas a mais. E nessas 15, perto do meu irmão, tava eu, o meu namorado, a namorada dele, de 15 anos, que tá grávida também, e um amigo dele. O amigo dele também era de menor. Ei, vamos escutar, gente, respeito. E nisso, meu irmão xingou um deles, aí eles foram e um deles deu uma armada na cabeça dele e começou a sangrar. Aí eu estressado, comecei a xingar, bater boca pro policial. Aí ele veio, jogou spray de pimenta em mim. Aí, quando começou a vir mais policial, eles mandaram a gente descer, né? Tipo, sai de perto, vai descendo. Começou a gritar. Aí, quando a gente descia, que tinha um monte, não dava nem pra andar, porque eles não deixavam também. Aí, um deles deu um tapa na cara do meu namorado, um soco meio tapa aqui em mim, um chute. Aí, na hora que a gente foi na delegacia pra falar, tipo, e quanto a isso? Direito de vender, eles estavam certos tipo, de cobrar do meu irmão, mas bater, eles estavam certos também. Aí eles mentiam, falavam que nem conhecia quem bateu. O outro falou assim, mas acertou em você na hora que eu tava espirrando? Eu não vi que te acertou, só tinha eu lá. Não tinha mais ninguém pra bater. Eles sabem que é ilegal. Eles sabem. E o outro porque é de menor, né? E eu tava batendo boca com o outro eu nem vi que agrediu. Mas vamos voltar lá no começo da história. Seu irmão estava fazendo o quê? Nossa. Lá no começo, seu irmão estava fazendo o quê? Naquele momento ele vende, então naquela hora ele estava vendendo. E vender droga é o quê? Tudo bem, não justifica o ato violento da polícia. Porém, infringir uma lei. Mas o Seymour não estava vendendo droga. Sim. O Seymour não estava vendendo droga. Não, estou falando assim, porque aí sempre acaba aquilo lá, mas eu tomei o tapa, tomei um chute, mas aí a polícia tá. Pô, mas e o problema lá atrás? É que eu acho que a questão. Não estou falando que seu irmão. Eu acho que a questão. Eles não viram meu irmão vendendo, tanto é que meu irmão estava de costas. Ele Então, viu meu irmão andando. Mas tudo Aí meu irmão olhou pra trás, será que meu irmão tudo é correu muito? e Não tacou, sei, mas eles não quem viram. sou eu para defender polícia brasileira? Sou de arte, vocês sabem que eu trabalho com teatro, enfim. Não sei quantos anos de ditadura, mas provavelmente já devia estar sendo observado. Provavelmente a polícia não estava ali à toa. E, se a gente for analisar os fatos, a história em si, tudo isso aconteceu por quê? É que eu acho que a questão deles fala uma outra coisa, que é a questão da guerra às drogas no Brasil. Então, A gente sabe que é uma guerra falida já, e se a gente... Quem manda é o fato, sim. A gente sabe. Eu, por exemplo, morando de qualquer lugar, mas sabendo, por exemplo, tem uma boa parte da minha família que mora na favela. E aí as pessoas questionam muito, mas quem mora na favela também é vagabundo porque defende bandido. Mas se você mora numa favela, onde o bandido é quem coloca a comida dentro da sua casa quando precisa, é o bandido que te defende, e a polícia só chega lá pra quebrar sua casa, pra dar tiro, pra matar quem tá lá, de quem que é o lado que você vai ficar? Não faz sentido, você entende? Mas é um negócio, da mesma forma que a polícia vê
o civil, não sei se é o termo certo, como o lado oposto e sobe para matar, o lado oposto também vê a polícia subindo para atirar. Mas é justamente aí É uma guerra. É um paradoxo. A partir do momento que a polícia entra para matar, quem está ali vai se defender, entende? Sim. Vai se defender matando. E mesmo essa questão, é engraçado perguntar, né? Você falou da onde começa o problema, o irmão dela vendendo droga. Porque se a gente for ver, porque o irmão vende droga, a questão social, capitalismo, mas essa de uma educação, ótimo, tudo é pautado na então, mas essa conjuntura que a gente está querendo citar, essa mesma conjuntura que a polícia usa como pretexto para agir. E a gente vive num Estado democrático de direito. Você não pode ser arbitrário, você não pode agir dessa maneira, por mais que ele estivesse vendendo droga. Nada O tratamento, a abordagem com ela é proporcional. É desproporcional. Isso que tem que criticar. A atitude policial com ela especificamente, com toda a família dela, foi desproporcional. É uma agressão que não precisava no momento. O que aconteceu com o irmão dela é uma prática abusiva dos policiais. E a todas as práticas abusivas dos policiais está dentro da Constituição. Vocês podem olhar para saber dos seus direitos. E também caso haja uma prática abusiva dos policiais, tem que falar ou na corregedoria ou na ouvidoria. Só que, então, eu fui atrás pra fazer, porque eu poderia fazer. Só que não adianta, porque no mundo de hoje quem tá certo é eles, independente, meu irmão tá errado. Só que o que eu fiz, eu não fiz nada. Mas se eu for atrás, é perigoso ainda eles irem atrás de mim depois, por que você foi fazer isso? Entendeu? Eu vou estar errada de qualquer jeito, então quem tem uma vida sem ver. Mas então, se caso o irmão fosse preso em flagrante, ela, por estar junto, também seria preso. Eu tava junto, eu tava longe. Só quando eu vi. Você só foi lá na hora que começou o problema. Não, eu tava sentada, meu vizinho tava lá na esquina. Aí na hora que eu vi que meu irmão começou a correr, eu fui atrás dele, mas ele tava lá embaixo, eu fui atrás. Mas é o tipo de situação, a mesma coisa do problema da semana passada com 5 que eu tive que levar para a direção. O problema tá lá, porra, é meu irmão, é sangue, amo meu irmão. Mas se eu sei da conduta do meu irmão, se eu sei que vai dar B.O., você acha que eu vou? Ah, eu vou, meu irmão, meu pai, pode ser meu amigo, mas é meu irmão, minha mãe, eu vou. Aí é outro negócio, você acaba se sujando ou tomando, aguentando uma bronca por causa do Eu não vou ficar com isso, porque... Você se preocupa. Porque na verdade a gente depende, tipo, sabe que eu vou lá acontecer acabando alguma coisa pra mim, porque não, a gente nem pensa nisso. Porque eu vi meu irmão apanhando. Só um minutinho, como que ele chama? Você quer falar alguma coisa? Você quer colocar alguma coisa? Então deixa ela falar. Porque pela abordagem eu achei ruim, ele estava com a razão, né? O que um menino de 17 anos tem que fazer isso? Tem que trabalhar, não tá nem estudando, vai trabalhar. Mas pra ele não, é a vida dele, ele quer fazer isso, aí o que ele vai fazer? Pra mim eu já levei minhas mãos, só que a partir do momento que eu vejo uma pessoa que nem é da minha família com a mão no meu irmão, eu falei um monte mesmo, xinguei tudo ele. Minha mãe, que nem minha mãe bate no meu irmão, mas eu não aceitei. A gente nem pensou, será que eu vou falar alguma coisa pro policial para de bater nele? Eu nem falei, por favor, xinguei tudo mesmo. Foi um monte. Por isso que nessas horas, quanto maiores informações a respeito de policiais que te bateram, maior pode ser solucionado. Não, mas na hora que eu fui lá no primeiro distrito, eu falei pra minha irmã é de maior. Aí ela perguntou, o que é o tal desse policial? Aí todo mundo, mas eu não sei o que é esse aí, de onde que ele é? Eu nunca ouvi falar, ninguém conhecia ele, entendeu? Ele era um desconhecido naquela hora. O outro que jogou em mim falou que não sabia que me acertou porque tava cheio de gente, só tava eu. Uma coisa, uma recomendação que, só para que você falou, é tentar não correr. Porque eles consideram isso um comportamento suspeito. Do meu irmão, você fala? É. Só que, não, olha eu entendi essa só que o meu irmão tava com droga na mão. Sim, tá falando pra outro, cara. Ele fica parado, aí ele vai, não adianta nem minha mãe atrás. Ele só correu pra tentar jogar fora. Tanto é que na hora que chegou lá no distrito, eles não acharam a droga do meu irmão, né? Eles pegaram outra droga e falaram que era do meu irmão. Mas eu tenho um primo que é, enfim, nunca teve problema com
isso, mas porque desacatou o policial também. Enfiaram não sei quanto de cocaína dentro do carro. Nunca chegou nem. Pode colocar uma testemunha sem ser polícia. Você pode pedir para uma outra pessoa que está passando ali na rua pedir para ser testemunha do carro. Quando você tem que ficar, acho que meio parado, meio fora, que é o que espera, a outra testemunha vai junto com o policial registrando junto também. Você se ele fala para você se afastar e poder ficar te registrando, eu posso olhar o que você está fazendo. A maior recomendação quando você for abordado por isso, manter a calma, não bater boca, porque a lei permite o policial te agredir e te xingar se você tiver feito isso com ele, que seria a defesa dele, saber se defender. Tem policial que pega a droga, que eles pegam os traficantes para usar, ou vender. Com certeza, isso também acontece. O problema da tentativa de fuga, de bater a boca, se eles não forem da tua eles vão fazer tudo para te prejudicar, entendeu? Eles vão mentir pro delegado, eles vão inventar que tinham mais droga que tinha. Eles acharam que eu era de maior, falaram pro meu irmão, tipo, querendo dar vez pro meu irmão, que ia me prender junto com ele, porque eu desacatei. Aí meu irmão falou, e vocês ter batido? Aí eles pararam de falar. Só que aí na hora que eu cheguei lá, eles escreveram o documento, porque eu ia presa, porque eu era de maior, e não acreditava que eu tinha 15 anos. Fora que só pode revistar mulher quem for mulher. E não tinha nenhum. E ele não pode, e também, independente se for mulher, não pode tocar suas partes íntimas. Mas, por exemplo, quando tu vai no show, que a galera vai dar aquela. Geralmente não é nem policial, quer dizer, às vezes tá fazendo um bico. Mas normalmente, pelo que eu lembro, você do jogo futebol, sempre tem a aula de masculino, são separados. Cada um entra de um canto. Não, mas é que nem, cara, ele também tem esse direito de ir lá e passar a mão tudo pra ver se. Policial mulher pode me revistar? Não, mulher só pode ser mulher. Não, mas eu digo, por exemplo, se eu sou segurança e eu chego lá e passo tudo pra ver se tem alguma coisa assim. Depende muito da portaria interna, né? Depende do regimento, por exemplo, na hora do show. Se a coisa está contratada ali, existe, sei lá, você tem uma barra, no caso do show, o segurança está autorizado a fazer a segurança ali, entende? Então acho que aí, no caso, não pode correr abuso, né? Obviamente, assim. Mas acho que quanto a isso não tem problema. Mas quanto à agressão, tem a lei de abuso de autoridades de 65, a lei. Ela fala que a autoridade que estiver impedindo o seu direito de locomoção, de reunir com pessoas, que te agredir verbalmente ou fisicamente, não tem nenhum. Então, nesse caso, o que aconteceu com você? Tá, você pode ter batido boca com ele, mas isso não permite ele bater. Não, mas nem foi o mesmo, entendeu? Porque eu bati boca, ele tava lá com o meu irmão, aí depois que chegaram outro que eu nunca vi na minha vida, eu acho que o problema é que as pessoas não conhecem os direitos e eles estão acostumados as pessoas não denunciarem. Tem uma estatística que fala que o número de denúncias no Brasil com abuso de autoridade é baixíssimo. É cerca de 10% de todos os casos. Eu lembro que de 95 até 2006 foram 135 denúncias de abuso durante a abordagem. É muito pouco. O tanto de abordagem que acontece, quanto vocês acham que ocorre de forma abusiva? É muito pouco. O que você vai fazer quando tem mais de um policial te agredindo? Se protege. Na hora, você tem que. É aquela coisa, é difícil manter a calma, você tem o máximo de informações. É obrigação